Expressões idiomáticas são aquelas frases que trazem um significado que vai além do significado literal das palavras. Por exemplo, quando eu falo, fiquei a ver navios, eu não quero dizer que eu estou lá na frente do mar vendo os navios passar, mas sim que eu fiquei abandonado, sozinho e sem nada em uma situação. E elas também existem na língua japonesa, o nome delas em japonês é kanyoku. E eu já fiz uma aula sobre isso aqui no canal, apresentei algumas dessas expressões, e essa aula de agora é uma continuação, é a parte 2 do tema expressões idiomáticas. Nós vamos aprender algumas expressões idiomáticas em japonês bem legais aqui, que com certeza vão te ajudar na compreensão do idioma. Então vamos lá. A primeira expressão é mega hanasenai. Mais uma vez, mega hanasenai. Essa expressão ela traz uma ideia de que tem que vigiar algo ou alguém. Você não pode tirar os olhos de alguma coisa, de um lugar ou de uma pessoa. Ela é formada pela palavra me, que significa olho, e por hanasenai, que é o verbo hanasu, que significa afastar, largar alguma coisa, só que na forma potencial, hanaseru, que significa poder se afastar, né? Poder largar, poder abandonar. Tudo isso na forma negativa, aí fica hanasenai, que significa não pode se afastar, não pode largar, não pode deixar. Ou seja, o sentido literal é de que os olhos não podem se afastar, não podem se separar daquilo que está vigiando. É praticamente a versão em japonês de quando nós falamos não tire os olhos disso enquanto eu não estiver aqui. Em português, ela também existe. Agora, outra expressão, usando a palavra me, que significa olho, é a expressão meganai. O significado não é tão óbvio assim de deduzir. Nós temos aqui a palavra me, que significa olho, como nós já vimos na anterior, e aí nós temos esse nai, que é a forma negativa do verbo aru, que significa haver, ter, estar, existir. Ou seja, literalmente a frase está dizendo que você não tem olhos, mas o real significado que ela transmite é de estar viciado em alguma coisa, viciado em doces, viciado em filmes de terror ou qualquer coisa que você aprecie bastante e aí você não tem olhos para outras coisas. E uma boa tradução para ela seria algo como não resisto. Por exemplo, eu posso dizer a seguinte frase, chocoreto ni wa meganai, que significa não resisto a chocolate. Chocoreto ni wa meganai. Vamos para mais uma expressão. Agora nós temos uma que é muito usada. Se diz haragatatsu. E essa é interessante porque a palavra hara significa estômago e o verbo tatsu significa levantar, ficar de pé. Então, literalmente nós estamos falando que o estômago levantou, o estômago ficou de pé. Mas o significado que ela transmite é o ato de ficar bem irritado com alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, hontou ni haragatatta. Fiquei realmente irritado. Agora uma expressão muito simples que se diz asameshi-mae. Ela é formada por asameshi, que significa café da manhã, e por mae, que significa antes. Então, literalmente, nós estamos falando antes do café da manhã. O significado dela é que algo não tem desafio algum para ser feito, algo que é moleza de ser feito. Ou seja, é tão fácil, é tão simples fazer aquela tarefa que ela pode ser feita antes do café da manhã. Tão simples de fazer que não precisa tomar um café reforçado e está cheio de energia para fazer. Um exemplo de frase seria Kimi ni totte kono shigoto wa asameshi-mae daro. Para você, esse trabalho deve ser bem simples. E aqui onde eu traduzi como bem simples, é onde nós usamos a expressão asameshi-mae. Kono shigoto wa asameshi-mae daro. Esse trabalho deve ser asameshi-mae, bem simples. E para finalizar, temos a seguinte expressão, saji o nageru. Saji o nageru. Aqui nós temos saji, que significa colher, e depois o verbo nageru, que significa arremessar, atirar alguma coisa, né? Atirar para fora, jogar. Então, literalmente, significa jogar a colher, arremessar a colher. E o significado que ela traz é de desistir de alguma coisa que parece impossível. É a mesma ideia que em português nós falamos como jogar a toalha. Então, no Brasil, quando não tem jeito mais, a gente joga a toalha. No Japão, a gente joga a colher. Olha só um exemplo, Mada hayasugiru nda. Saji o nageru na. Ainda é cedo demais. Não jogue a toalha. Ou, literalmente, não jogue a colher. Então essas foram as expressões idiomáticas de hoje, lembrando que o mais importante disso tudo é você saber que elas existem
Então, se às vezes o significado de uma frase não parecer fazer sentido quando você analisa palavra por palavra de forma literal, é provável que você esteja aí diante de uma kanyoku, que é a expressão idiomática. Nesse caso, você pesquisa a frase por completa, que certamente você vai encontrar a explicação. Vê também a parte 1 dessa série, se você ainda não viu, porque lá tem outras expressões bem legais lá. Espero que você tenha gostado da aula. Se você é meu aluno do programa Japonês Online, muito obrigado por estar acompanhando aqui. Pode até me marcar lá no servidor do Discord, dizendo o que você achou e compartilhando outras expressões que você conheça. E se você ainda não é um aluno, entra no site programajaponesonline.com.br para conhecer bem como funciona nossos cursos e também ficar sabendo da data da próxima turma, tá bom? Entra lá, leia todo o site, veja os vídeos, coloca o mês e a data da próxima turma no seu calendário e entra na nossa lista de espera, beleza? Vou ficando por aqui, se inscreve no canal, comenta dizendo o que você achou e nos vemos nas próximas aulas, tá bom? Matané! Ah, e mais uma coisa, se você quer receber esse livro aqui, manda uma mensagem pra gente, manda um e-mail pra gente, tem o link na descrição também, gratuitamente o livro Desvendando a Língua Japonesa em versão digital. Beleza? Se quiser a versão impressa, manda uma mensagem pra gente também, que a gente está começando a produzir ela em maior escala. Então agora sim, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.